Muito bem, estendemos boas-vindas a todos os irmãos e amigos que estão conosco agora, para iniciarmos a mais uma reunião Vida e Ministério Cristãos. E nesta reunião vamos iniciar, como de costume, entoando um cântico de louvor ao nosso Criador. Então, os que puderem se levantar, por favor, para entoarmos o cântico número 129. E esse cântico tem o tema Eu Vou Perseverar. Vamos cantar todos juntos e após o cântico, nosso irmão André Silva fará a oração inicial. Muito obrigado, irmão André. Bom, mais uma vez, todos são bem-vindos à nossa reunião Vida e Ministério. E o que vamos considerar hoje nesta reunião? Bom, nesta semana estamos a ler o texto de... onde é que está? Crônicas, capítulo 5 a 7, exatamente, 2 Crônicas 5 a 7. E neste texto nós vemos a construção do templo sendo finalizada. E Salomão fez ali uma grande fala, uma grande oração no final, houve uma resposta de Jeová. Então, que lições ou que verdades importantes estão contidas ali naquelas declarações, né? Vamos ver isso em instantes. E também teremos os discursos dos estudantes, que, devido à proximidade do memorial, da celebração, estão bem oportunos, vão falar sobre o memorial ainda, né? Muito bem.
Vamos então começar com a primeira parte de Tesouros da Palavra de Deus. Nosso irmão José Ernesto vai nos falar sobre o seguinte tema: o meu coração estará sempre nela. Tem-se dito que o diabo é o Deus do gradualismo. Praticamente todas as suas obras são feitas gradualmente e com uma boa dose de anestesia. Por isso nós temos de ter muito cuidado, porque toda a estrutura do mundo está montada, está construída para que eu e os irmãos, nós, não sirvamos a Jeová de todo o nosso coração. Veja o que aconteceu com o exemplo no antigo Israel em relação a este tema. Vamos abrir a Bíblia em 2 das Crónicas, no capítulo 7. 2 das Crónicas 7 e o versículo 11 e o versículo 12. 2 das Crónicas 7, 11 e 12. E diz Esdras: assim Salomão terminou a casa de Jeová e a casa do rei. E Salomão foi bem sucedido em tudo o que planeou fazer a respeito da casa de Jeová e da sua própria casa. A seguir, Jeová apareceu a Salomão durante a noite e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifícios. É muito interessante, porque se repararmos na parte final do versículo número 12, diz lá Jeová que escolheu Jerusalém para ele, em particular, e escolheu o templo de Jerusalém para ele. É curioso que o templo era de Jeová, mas Jeová foi tão humilde que não lhe deu o nome de Templo de Jeová, mas deu o nome de Templo de Salomão, não é? Templo de Salomão, não Templo de Jeová, não é? Vê-se aqui a humildade deste Deus, não querer chamar a atenção só para si, mas também querer honrar os seus servos. A pergunta que fazemos é: até que ponto este lugar era estimado por Jeová? Ora veja, versículo 16. E eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela de modo permanente, e os meus olhos e o meu coração estarão sempre nela. Então, tinha muita estima Jeová pela sua casa, chamada o Templo de Salomão, porque o seu coração e os seus olhos estariam sempre nela. Não que a cidade onde a casa estava postada fosse uma cidade especial só por si. Jerusalém foi especial porque Jeová a escolheu para colocar lá a sua casa. Até porque Jerusalém nem era uma cidade muito bonita, nem ficava perto das grandes rotas comerciais, não era uma cidade com grandes paisagens, não. Era uma cidade normal. Mas porque Jeová colocou lá a sua casa, tornou-se também uma cidade especial. O que aconteceria se o povo de Jeová deixasse de adorar a Jeová de todo o coração? Será que Jeová deixaria de colocar o coração dele na sua casa? Veja o que diz o versículo 20 e 21. Diz: arrancarei Israel da terra que lhes dei, lançarei para longe da minha vista esta casa, que santifiquei para o meu nome, e farei dela alvo, pasme-se, de desprezo e motivo de riso entre todos os povos. E esta casa irá tornar-se um montão de ruínas. Todo aquele que passar por ela olhará espantado e perguntará: por que Jeová fez isto? E esta terra? E esta casa? Bem, se o povo não adorasse a Jeová de todo o coração, menciona o versículo 20, é impressionante, não é? O que diz o versículo 20. Jeová faria daquela casa alvo de desprezo e destruiria aquela casa. Veja como é importante adorar a Jeová de todo o coração. Parece que perdemos o favor de Jeová se naturalmente isso não acontecer. É muito interessante que o estudo perspicaz está citado no Manual de Atividades. Menciona que quando Salomão, o construtor da casa, morreu, Roboão passou a ser o rei de Israel. Ele portou-se mal e Jeová rasgou o reino em dois. Reino sul, Roboão como rei, chamado Reino de Judá, tinha a capital como Jerusalém, e fez um outro reino com uma administração diferente. Estava dividido administrativamente o reino de Israel, Reino Norte. E tinha um homem que tinha o nome de Jeroboão como rei. O Reino Sul tinha Roboão, o Reino Norte tinha Jeroboão como rei.
Roboão portou-se tão mal logo nos primeiros anos do seu reinado. Imagine que Jeová permitiu que o faraó do Egito, um homem chamado Sisaque, entrasse Judá dentro e atacasse Jerusalém. Esdras fala-nos sobre isto. E é muito interessante notar a linguagem que Esdras usa. Ora veja, em 2 dos Reis, capítulo 12, 2 dos Reis, capítulo 12, o versículo 4, e falando de Sisaque, o faraó do Egito, menciona, e ele conquistou as cidades fortificadas de Judá. E depois Esdras termina de uma forma muito engraçada o versículo. Esdras diz, e chegou a Jerusalém. Alto e para o baile. Com Jerusalém é outra coisa, porque Jeová pôs o coração naquela casa. O que é que fez Sisaque em Jerusalém? Invadiu Jerusalém? Invadiu Jerusalém. Dominou totalmente Jerusalém. E o objetivo dele era destruir o templo, destruir a cidade, tirar o rei davídico. Era o terceiro rei davídico que se sentava no trono de Jeová. O primeiro foi David, o segundo foi Salomão, o terceiro foi Roboão. E meter lá um vassalo dele. Jeová permitiu isso? Só em parte. Permitiu que Sisaque sacasse o templo. Aliás, os anais da história arqueológica do Egito dizem-nos que a economia do Egito levou um grande empurrão, porque com dinheiro roubado, qualquer economia leva um grande empurrão, e foi o que aconteceu com a economia do Egito, com todos os tesouros do templo levados para o Egito, e com todos os tesouros da casa do rei Roboão levados para o Egito. A economia do Egito pulou, como nunca, dizem os anais da história arqueológica do Egito. Destruiu Sisaque o templo? Não destruiu. Porquê? Esdras conta que os príncipes vieram para a rua, saíram de casa humildemente e suplicaram humildemente a Jeová para o templo não ser destruído. E Jeová não destruiu o templo. Faltavam ainda mais de 300 anos para a destruição do templo, em 607. Mas o que é que isto mostra? É que Jeová não permitiu a destruição do templo, não permitiu a retirada de um davídico do trono de Davi de Jerusalém. O davídico continuou lá mais de 300 anos, haveria mais, penso que 18 davídicos, são 21 ao todo, o 22º estaria no trono nos céus, é Jesus é o rei davídico número 22, na linhagem do rei David, e tudo isto, todo este desastre aconteceu por causa do povo deixar de adorar a Jeová. De todo o coração, paulatinamente, logo no terceiro rei davídico. O que é muito interessante é que isso também pode acontecer connosco. Paulatinamente, podemos não estar a adorar a Jeová de todo o coração. Podemos passar a imagem artística, coloquei, de um senhor idoso que está aí, não a outra, irmão Rubem, por favor. É isso, uma imagem artística, foi mostrada numa adoração matinal na sede mundial. Vemos um idoso, tem uma malga de caldo à sua frente, nem é uma tigela de sopa, não é? É a antiga portuguesa mesmo, uma malga de caldo à sua frente. Tem uma Bíblia e tem um pão. E vejam a atitude de devoção que o homem, na oração do homem, ele a orar, a agradecer a Jeová por causa de uma simples malga de caldo e de um simples pão. Então é bom manter a adoração de Jeová de todo o coração. Podemos passar à próxima imagem? E o que vemos na imagem? Vemos à esquerda um jovem. Reparem como a oração dele é intensa também, como a do idoso, mesmo por uma comida simples, não é? A adoração do jovem é intensa. Estão a ver a seguir, vemos uma irmã nossa comentar nas reuniões. Provavelmente ela fez uma pesquisa ou não, mas já reparou, ela não está a ler o comentário. Talvez um irmão idoso tenha que ler, alguém mais limitado tenha que ler. Mas o que é que isto nos ensina? É bom adorar a Jeová de todo o coração e do coração aberto e comentar espontaneamente. Talvez o irmão ou a irmã digam, mas eu engano-me se comentar espontaneamente. Mas eu tropeço. Não faz mal. Não faz mal.
Jeová não fica impressionado com isso, mas fica impressionado com um coração que dá de si espontaneamente. E vemos uma irmã a ler a Bíblia abaixo, a terceira imagem, a contar da esquerda, a sorrir para a Bíblia. Nota-se que a leitura é um ato de devoção a Jeová, adorar a Jeová de todo o nosso coração. E nós temos de ter cuidado, porque notamos que alguns irmãos nunca trocavam o emprego pelas reuniões, mas paulatinamente isso está a acontecer ou pode acontecer. Ou então, há cerca de 2 meses, nós fizemos um anúncio do corpo governante e dizer: irmãos, deixem o streaming, venham às reuniões. E vieram vários irmãos à reunião. Mas paulatinamente olhamos para o streaming e já estão mais irmãos no streaming do que estavam quando esse anúncio foi dado. É tudo com anestesia. Tudo. O diabo sabe trabalhar muito bem. Então cabe a nós estarmos bem focados para não deixarmos que o diabo trabalhe em nós. E temos de ter muita cautela com o efeito anestesiante do gradualismo. Obrigado, irmão Ernesto, então, por lembrar-nos esses pontos importantes com base nesse relato do livro de 2 das Crônicas. Mas temos agora outros destaques a serem feitos, dessa vez pelos irmãos da assistência. Então, nosso irmão João Xavier vai fazer da parte Pérolas Espirituais, com a participação dos irmãos. Convidamos os irmãos a estarem livres para dar os vossos excelentes comentários. Então, convidamos desde já a lermos o segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 29 e o versículo 30 também. Vamos escutar aqui o irmão Marcos. E um homem, ou todo o teu povo, Israel, fizer uma oração ou apresentar um pedido de favor... Só um momento, irmão Marcos, não estamos a escutar bem. Acho que tá bom. Sim. E um homem, ou todo o teu povo Israel, fizer uma oração ou apresentar um pedido de favor, qualquer que seja, pois cada um conhece a sua própria praga e a sua própria dor, quando eles estenderem as mãos em direção a esta casa, então que tu ouças desde os céus o teu lugar de morada, que perdoes e que recompenses cada um conforme todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração. Só tu realmente conheces o coração do homem. Muito obrigado, irmão Marcos, pela excelente leitura. Então a pergunta: como é que as palavras desta oração de Salomão podem consolar-nos? Como? Vamos contar a irmã Helena. Então Jeová, Ele conhece bem o nosso coração, não é? E Ele também se importa muito connosco. Portanto, seja qual for o problema ou desafio que a gente esteja a enfrentar, não precisa de enfrentá-lo sozinho. Basta que derramemos o nosso coração para Jeová e Ele pode tornar os nossos problemas mais fáceis de suportar. Muito obrigado. Vamos ouvir também mais um comentário. Irmã Graça, faz favor. Muitas vezes os amigos talvez não entendam os nossos sentimentos íntimos, a nossa própria dor, mas Jeová conhece, como já foi dito, o nosso coração e se importa connosco. Derramar o nosso coração a Ele e em oração pode tornar os nossos problemas mais fáceis de suportar. Assim é como a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lancem-me sobre toda a vossa ansiedade, porque Jeová tem cuidado de nós. Muito obrigado. Obrigado pelos excelentes comentários. Fazemos a próxima pergunta. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Vamos escutar aqui a irmã Inês. Então, em 1 das Crônicas, no capítulo 6, versículo 7 e 8, mostra que a construção do templo em Israel envolveu muito trabalho e despesa também. E, no entanto, os israelitas apoiaram com zelo esse projeto.
E mais tarde, a disposição deles em fazer a manutenção do templo refletia a sua boa espiritualidade ou então a falta dela. E hoje nós também podemos fazer isso, até mesmo por deixar o nosso salão do reino organizado, por participar regularmente na limpeza, até mesmo na manutenção do nosso salão, também por fazermos donativos e até participarmos nas construções de salões do reino, assembleias, entre outros. E com certeza trabalhar com Jeová dessa forma é um grande privilégio, mas também faz parte do nosso serviço sagrado a Ele. Obrigado, excelente. Deixa-me ver aqui algumas mãos que ainda não tenham comentado a semana passada. Vou fazer este esforço. Irmã Sílvia. Segundo a Crónicas 6:18, destaca a humildade do rei Salomão quando ele fez a oração pela ocasião da dedicação do templo. Quando ele diz, não te podem, quanto mais então esta casa que construí. Ele tinha acabado de construir um dos maiores edifícios, mais grandiosos, vistos na terra, mas isso não tornou Salomão altivo. Nós também devemos ser humildes nas nossas orações. Podemos dirigir-nos a Jeová com franqueza e falar com Ele em qualquer momento e sobre qualquer assunto, mas mesmo quando oramos dessa forma, precisamos reconhecer sempre, de uma forma humilde, a nossa própria insignificância. Muito obrigado. Irmã Carolina. No capítulo 6, versículo 13, diz que ele se ajoelhou perante toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus. Então, sobre essa pequena parte, Jeová não exige nenhuma posição específica a orar, mas ao orarmos a Deus, o modo de nos dirigir a Ele deve indicar que reconhecemos humildemente a nossa posição perante Ele. E os verdadeiros adoradores muitas vezes se ajoelhavam a orar a Deus, sendo essa postura uma indicação de sua humildade. E, além disso, uma mudança na nossa posição também pode nos ajudar a concentrar na oração. Então, podemos prestar mais atenção a isso e nos perguntar como posso tornar minhas orações mais significativas e será que estou mostrando humildade e respeito por Jeová quando oro? Excelente, obrigado. Irmã Cátia. O capítulo 6, o versículo 8, Jeová disse a David: é bom que tenhas esse desejo no coração. Então, embora David desejasse muito construir o templo, Jeová não lhe deu esse privilégio, mas também não mostrou desagrado por David nutrir esse sentimento. Então, hoje, nem todos conseguimos alcançar certos privilégios na organização, nem mesmo que os desejemos muito. Mas, apesar disso, não devemos desanimar. É bom que continuemos a nutrir desejo por esses alvos. Isso vai ajudar-nos a continuar a fazer o nosso máximo para Jeová e também ajudar outros a cuidar das suas responsabilidades. E podemos ter certeza que Jeová se agrada muito dos desejos sinceros que temos de o servir cada vez mais. Muito obrigado, excelente. Vamos ouvir também a irmã Patrícia no Zoom, por favor. Capítulo 5, versículo 13, 14, lemos que cantores louvavam e agradeciam a Jeová. Jeová estava a escutar este louvor e agradou-se dele. Isso ficou evidente através da nuvem que encheu a sua casa. Um artigo diz que uma das maneiras mais belas de podermos louvar o nosso Pai Celestial é exaltar tanto a Ele como as suas virtudes por meio de cânticos do reino. Por isso é um privilégio poder agradar a Jeová por louvar, reunião após reunião, com os nossos queridos irmãos. Obrigado. Irmã Ana dos Reis. Segundo a Crônica 6, 37 a 39, foi interessante notar que Salomão pediu em favor do povo. Ele implorou a Jeová que perdoasse o pecado do povo, quando o povo tivesse arrependido. Então, isso serviu de incentivo para mim também, para orar pelos meus familiares que nesse momento encontram-se numa posição não muito agradável. Tenho alguns familiares desassociados. Então, isso serviu de incentivo para mim, para que possa orar mais por ele, para que Jeová perdoe os seus erros. Obrigado. Irmã Bruna. Ali no meio, isso. O versículo 32 do capítulo 6 fala sobre o estrangeiro que vier de uma terra distante por causa do teu grande nome, ou do nome de Jeová. Ou como diz a nota, da tua grande reputação. E é claro que Jeová tem o poder de atrair quem Ele quiser à verdade, mas como seus representantes aqui na Terra, as nossas ações têm um grande peso nisso, na sua reputação. Então, temos a responsabilidade de fazer com que a nossa conduta glorifique o seu nome.
Excelente, obrigado. Vamos ouvir o irmão Diogo também. A oração de Salomão na inauguração do templo, no capítulo 6, pode ter levado perto de 10 minutos a proferir. Esta foi uma extensa oração pública especial que Jeová ouviu e aprovou. Por outro lado, a Bíblia também está cheia de orações muito curtas e igualmente aprovadas por Jeová. Portanto, não há regras sobre a extensão das nossas orações públicas ou pessoais, elas podem variar. Precisamos levar em conta as circunstâncias e imperar o bom senso e o equilíbrio. Excelente também, irmã Fernanda. Obrigado. A Fernanda Cunha. O 10 diz que não havia nada na arca a não ser as tábuas. Então, porquê é que já não havia lá a vara de Arão e o jarro de Maná? Porque elas serviram o seu propósito, serviram para lembrar aquele povo de como Jeová dirige a sua organização e de acontecimentos importantes. Nós hoje temos um paralelo, também o Zoom foi um arranjo importante que serviu com muita eficiência para nos alimentarmos e ficarmos bem nutridos espiritualmente, mas agora precisamos de adaptar às reuniões presenciais. É como se tivesse cumpriu o seu objetivo, o Zoom. Agora precisamos adaptar de novo, não é? É como se ela tivesse voltado para a arca, por assim dizer. Obrigado pela excelente participação de todos, mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de participar. Obrigado pela vossa preparação. Obrigado, irmão Joel, pela forma como conduziu e também a todos os irmãos que participaram com ótimos comentários. Vamos agora ter a participação dos estudantes designados para hoje. Então, os que estiverem designados para a sala B podem se dirigir para lá e o irmão Joel estará com os irmãos lá. Já aqui no salão principal, teremos então a leitura da Bíblia. E quem fará essa leitura para nós será o jovem Onyx dos Reis. E a leitura da Bíblia compreende o segundo das Crônicas, capítulo 6, versículos 28 ao 42. Então vamos ouvir com atenção a leitura feita pelo irmão Onyx dos Reis. Se houver fome no país, ou peste, calor abrasador, bolor, nuvens de gafanhotos ou gafanhotos devastadores, ou se os inimigos cercarem alguma das cidades do país, ou se qualquer outro tipo de praga ou doença ocorrer, e um homem ou todo o teu povo Israel vier e fizer uma oração ou apresentar um pedido de favor, qualquer que seja, pois cada um conhece a sua própria praga e a sua própria dor, para quando eles estenderem as mãos em direção a esta casa, então que tu ouças desde os céus o teu lugar de morada, que perdoes e recompenses cada um conforme todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração. Só tu realmente conheces o coração do homem. Para que te temam andando nos teus caminhos, todos os dias em que viverem na terra em que deste aos seus antepassados. Quanto ao estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel, e que vier de uma terra distante, por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e que vier de uma terra distante, e que vier e orar em direção a esta casa, que tu também o ouças, desde os céus, o teu lugar de morada, e que faças tudo o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam, assim como o teu povo Israel faz, e para que saibam que o teu nome é invocado sobre esta casa que construí. Se o teu povo for à guerra contra os inimigos, seguindo o caminho pelo qual os enviares, e eles orarem a ti em direção a esta casa que escolheste, em direção a esta cidade que escolheste, e em direção à casa que construí para o teu nome, então que tu ouças desde os céus a sua oração e o seu pedido de favor, e lhes faças justiça. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e ficares furioso com eles e os entregares a um inimigo que os leve cativos para uma terra distante ou próxima, e eles caírem em si na terra para onde forem levados cativos, e voltarem para ti e implorarem o teu favor na terra em que estiverem cativos, dizendo:
pecamos, fizemos o que é errado e o que é mau, e eles voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra do cativeiro, para onde foram levados cativos, e voltar e orarem em direção a esta casa, em direção à terra que deste aos seus antepassados, à cidade que escolheste e à casa que construí para o teu nome, então que tu ouças desde os céus o seu pedido de favor, e o seu pedido de favor desde os céus, o teu lugar de morada, e lhes faças justiça, e perdoes o teu povo que pecou contra ti. Agora, ó meu Deus, sobe ao teu lugar que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos estejam atentos à oração feita neste lugar. E agora, ó Jeová Deus, sobe ao teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes, ó Jeová Deus, sejam vestidos de salvação, e que os que te são leais se alegrem por causa da tua bondade. Ó Jeová Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te do teu amor leal a Davi, teu servo. Muito bem, Onyx, foi excelente, gostamos muito da sua leitura e também do seu semblante alegre durante essa leitura. O Onyx fez essa leitura, ele seguiu aqui o que diz na brochura Melhore Seu Ensino, na lição número 11, Fale com Entusiasmo. E nessa lição número 11 da brochura diz para nós termos justamente isso, né? Falarmos de uma maneira contagiante, de uma maneira que a mensagem seja atraente, né? Com o nosso entusiasmo. E eu notei aqui algumas partes do texto que aplicaste mais entusiasmo, né? Como naquela declaração da pessoa que pecou, né? Pequei, e aí agora ele pede o perdão, né? Também no final da oração de Salomão, quando ele ali está falando, ó Jeová, e agora, ó Jeová? Então ele fez o apelo final, falou com mais entusiasmo também, né? E usar bem o entusiasmo, falar com entusiasmo também envolve não exagerar no entusiasmo, né? Até porque esta aqui é uma oração solene de Salomão a Jeová, não é para fazer um show aqui, né? Então, mediu bem ali o peso do entusiasmo. Obrigado, tá, Onyx? Parabéns, continue assim. Muito bem, vamos à próxima parte agora. E já mudando de secção, vamos para a secção Empenhe-se no Ministério. Então, vamos ver aqui matéria pertinente ao Ministério. E para essa demonstração, convidamos as irmãs, estão aqui na frente, a irmã Silvia, junto com a irmã Graça, e será apresentado aqui relacionado com o convite do memorial, né? Vamos ver uma conversa sobre a Bíblia relacionada com o memorial. Vamos prestar atenção. Boa tarde, eu sou Graça. Dona Graça, eu, quando estava a chegar, reparei que decorou a sua entrada com motivos alusivos a Jesus. Sabe, eu na Páscoa gosto de fazer isso. Isto é um hábito. Nesta altura do ano as pessoas estão mais predispostas a refletir sobre a vida e até a morte de Jesus. E é esse mesmo o meu objetivo hoje aqui à sua porta. Eu gostaria de a convidar para um evento especial que se vai realizar agora no início de abril, precisamente no dia 4. E isto é a comemoração da morte do Senhor Jesus. E este é o seu convite pessoal para a Dona Graça. Obrigada. No interior pode encontrar mais informação, como o local e também o horário desse evento que vai ocorrer aqui na cidade. Eu acho que não tem mal nenhum falar de Jesus e do sacrifício dele por nós. Eu concordo inteiramente consigo. E se me permitir, eu gostaria de lhe mostrar um vídeo muito breve, de apenas 1 minuto e meio, que destaca a importância dessa reunião. Tá bom. Então, Dona Graça, o que é que lhe chamou mais a atenção aqui no vídeo? Olha, eu gostei muito da parte do princípio do vídeo. Era muito bom vivermos assim. Sim, e notou também qual foi a ordem que o Senhor Jesus nos deu? Ele disse para comemorar a sua morte, mas acho um pouco curioso comemorar a morte, porque na minha religião nós comemoramos a ressurreição.
Isso, mas sabe, precisamente nós obedecemos a esta ordem bíblica, a esta ordem do Senhor Jesus, e neste dia milhões de pessoas no mundo inteiro irão assistir a este evento. Eu gostaria muito que a Dona Graça estivesse presente e será muito bem-vinda. Este convite que lhe entreguei também é válido para um discurso especial no fim de semana anterior. Olha, eu vou fazer todos os possíveis para estar lá presente. Sim, que bom. Entretanto, eu gostaria de passar aqui, noutra altura, para lhe mostrar a razão, o motivo porque é que o Senhor Jesus teve de morrer. A Dona Graça está em casa neste dia, por esta hora sempre? Por acaso teve sorte, porque este dia é o meu dia de folga. Se vier para a semana, este dia, todas as semanas tenho este dia de folga. Pronto, então fica combinado, para a semana cá estarei. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela atenção. Obrigada eu. Muito obrigado também à irmã Silvia, à irmã Graça, fizeram essa parte para nós, foi uma substituição, então obrigado em dobro pela disposição. E essa parte, essa demonstração, vem acompanhada da lição número 3 da brochura Melhore sua leitura e seu ensino, né? Que é o uso de perguntas. E por que devemos fazer perguntas, né? Aqui nos diz que devemos fazer perguntas de modo educado, como a irmã Silvia fez, né? Para despertar o interesse, descobrir se a pessoa está atenta, se ela entendeu, e fez perguntas no início, fez perguntas no meio e no final. Por exemplo, perguntou para a pessoa, né, o que achou do vídeo. O vídeo era uma parte importante da apresentação, né, e se preocupou em saber a opinião da pessoa. Fez uma outra pergunta no final, né, está aqui nesse horário na semana que vem, né? Se não fizer essa pergunta, como é que faria a marcação da revisita, né? Então, despertar o interesse, ajudar a pessoa a raciocinar, chamar a atenção para os pontos principais, são outras maneiras também de usarmos as perguntas. Obrigado, então, irmã Silvia e irmã Graça. Muito bem. Vamos agora para a parte seguinte. Será uma outra demonstração, dessa vez feita por Zoom, pela internet, pela irmã Patrícia, irmã Ana Beatriz. Será a revisita, né? E agora o memorial aconteceu, terminou, e veja o que acontece, então, depois do memorial. Beatriz, que bom ter-te aqui. Olha, o que achaste da celebração? Olha, Patrícia, gostei muito. Eu nunca tinha vindo aqui e eu achei muito organizado e foi bem fiel ao que a Bíblia diz. Que bom, olha. E ficaste com alguma questão, alguma dúvida? Olha, eu não entendi muito bem o fato deles passarem o pão e o vinho e nem todas as pessoas comerem. Olha, é uma boa questão. Vamos à Bíblia. Vamos aqui a 1 Coríntios 11, 25. Queres ler, Bia? Por favor, aqui a parte A. Aqui a parte A. Ah, sim, mas nós já lemos esse texto, não foi? Ah, sim, bem lembrado. Olha, mas é só para relembrar um ponto. Ah, tá bom. Diz assim: ele fez o mesmo também com o cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: este cálice representa um novo pacto com base no meu sangue. Muito bem. Então aqui diz: este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue. Então a morte de Jesus tornou possível esse pacto, ou acordo. E com quem é que fez esse pacto ou acordo? Será que fez o acordo com todas as pessoas? Foi um pequeno grupo de pessoas. Os 144 mil, me lembrei isso, que o senhor do discurso falou, não foi? Isso mesmo, muito bem, é isso mesmo. Então, os que estão incluídos nesse novo acordo, esse pequeno grupo, é que comem e bebem do vinho na celebração. Mas, se são poucos que comem e bebem do vinho, não seria mais fácil eles irem passando o pão e o vinho por um corredor e quem quisesse tomar fazia um sinal? Por que que tem que passar por todas as pessoas? O auditório é tão grande. Entendo. Vamos reler outro texto.
aqui Lucas 22, 19. A parte A, eu vou ler. Diz assim: Ele tomou também um pão, deu-lhe graças, partiu e deu-lhes. Partiu e deu-lhes. Passou por eles os emblemas. Isto foi o que Jesus fez. Foi o procedimento instituído. Mas como não tomamos dos emblemas, não é que impacto é que a passagem dos emblemas tem sobre nós? Pois, essa é a questão. Muito bem. Eu lembro-me de ver um vídeo no nosso site que tocava precisamente neste ponto. Mostrava que, para além de ser um padrão bíblico, aprofunda o nosso apreço à medida que vemos o pão a ser passado, o vinho a ser passado. Ajuda-nos a entender ainda melhor as coisas sagradas que estão a ser analisadas durante esta noite do memorial. Ficamos envolvidos, mexe com os nossos sentimentos, fica marcado na nossa memória e nós sentimos isso. Olha, o que tu disse faz realmente sentido. Eu fiquei muito curiosa. Depois pode me mandar esse vídeo por WhatsApp? Combinado. Olha, e espero ter esclarecido as tuas questões, Beatriz. Claro que sim. Olha, eu fico. Até peço desculpa por parecer chata, é que eu sempre tenho muitas perguntas a fazer. Não digas isso, sabes, todos temos questões, mas alguns infelizmente desistem de procurar as respostas. Por isso é elogiável ver que tu tens questões e procuras as respostas, por isso continua assim. Obrigada. Olha, segunda estás por casa, certo? Sim, eu vou estar na parte da tarde. Olha, excelente. E eu vou-te mostrar um livro que vais gostar, que tem a resposta bíblica a muitas perguntas. Obrigado também, irmã Patrícia, irmã Ana Beatriz. Obrigado por terem feito essa demonstração, mesmo que tenha sido à distância, né? E nessa demonstração, a estudante tinha muitas perguntas. Muitas. Mas as respostas da irmã Patrícia foram simples, foram curtas, foram fáceis de entender. E esse era o ponto da lição número 17. Fale de um modo fácil de entender. E aqui sugere usar frases curtas, simples, não usar palavras difíceis. Se aparecer uma palavra difícil no material a ser estudado, explicar aquela palavra difícil, né? E assim tornar a matéria clara para o estudante ou para o ouvinte. Muito bem, obrigado então novamente, irmã Patrícia, pela parte. Vamos agora para a parte seguinte, é um discurso que será feito pelo nosso irmão Diogo, e o tema desse discurso é: e se não pudermos assistir ao memorial por causa de uma circunstância excepcional? Para começarmos a responder a esta pergunta de não podermos estar presentes no memorial, vamos olhar para a Bíblia em busca de uma resposta. A Páscoa judaica, a festividade que antecedia a comemoração da morte de Jesus, também era realizada no dia 14 de Nisan. Quando um israelita não podia estar presente, havia uma provisão especial. Podemos encontrá-la no livro de Números, no capítulo 9 e nos versículos 10 e 11. Diz assim: Diz aos israelitas: mesmo que alguém entre vocês ou das vossas gerações futuras fique impuro por ter tocado num cadáver ou esteja numa viagem distante, ainda assim deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Devem prepará-lo no segundo mês, no dia 14, e entre o pôr do sol e a noite. Devem comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. Então, aqui a provisão permitia que alguém que não pudesse estar presente no dia 14 de Nisan comemorasse a Páscoa um mês depois. Notem que isto não determinava duas datas alternativas, em que o israelita ou a família pudesse escolher, conforme lhe desse mais necessidade. A provisão do segundo mês era limitada e por motivos muito especiais. Como lemos nos versículos 9 e 10, apenas se estivesse impuro ou numa viagem distante. Por isso, salvo estas duas circunstâncias excepcionais, os judeus respeitavam a data designada por Deus, 14 de Nisan.
Ora, hoje nós comemoramos o memorial ou a refeição noturna do Senhor precisamente na mesma data. Conforme Jesus disse, persistam em fazer isto em memória de mim. É um dia muito importante. É o evento mais importante para as testemunhas de Jeová. E se acontecer algo imprevisto, em que não podemos estar presentes? Por exemplo, se ficarmos muito doentes ou tivermos uma complicação de viagem. Neste caso, o que vai determinar como devemos agir é se participamos ou não nesta comemoração, nesta celebração. Este é um dia muito especial para os irmãos ungidos, aqueles que tomam do pão e do vinho. Caso um irmão ungido não consiga estar presente por estar acamado em casa ou no hospital, os anciãos da congregação local providenciarão que os emblemas sejam levados até este irmão doente. Também farão uma pequena consideração com ele, com a ajuda de alguns textos bíblicos. Caso este irmão esteja em viagem, então ele deve fazer esforços para estar presente numa congregação na localidade onde estará naquela data. Caso nenhuma destas situações seja possível, então aplica-se o que lemos no livro de Números. Este irmão pode realizar o memorial mais tarde, no mês seguinte. Bem, e se pertencemos ao grupo das outras ovelhas e não tomamos dos emblemas? Neste caso não há nenhum arranjo específico. Caso surja uma doença grave ou uma viagem que nos impeça de estarmos presentes no memorial, os irmãos podem neste dia ler alguns textos bíblicos apropriados e orar a Jeová, pedir a bênção sobre este evento realizado em todo o mundo. Portanto, estamos muito na expectativa pelo dia 4 de abril, a noite do memorial. Temos muitos bons motivos para assistir. Amamos muito a Jeová e a Jesus. Por isso, é muito importante que todos nós estaremos presentes nesta noite tão especial. Muito obrigado, irmão Diogo. Foi um excelente discurso que o irmão fez para nós. E foi interessante porque a lição número 18 da nossa brochura Melhore Sua Leitura e Ensino diz: use informação instrutiva. E essa matéria em si já foi muito instrutiva para nós. O irmão realçou ali essas instruções, né? O irmão não só manteve um excelente contato com a assistência, falou de forma espontânea, mas aplicou a instrução, né? Ou seja, deu para nós aqui a instrução de um jeito fácil de nós entendermos. Claro, levou em conta que os irmãos aqui já sabiam, né? Não precisou explicar o que significa ungido, nem nada disso, porque hoje todos nós sabemos, né? Mas detalhou ali os pontos que eram importantes para a nossa instrução. Então, o irmão certamente pesquisou e meditou sobre isso, e no final realçou a importância de prestarmos atenção a essas instruções. Foi excelente. Muito obrigado, irmão Diogo. Muito bem, obrigado então a todos os irmãos que cumpriram suas designações, não só aqui no Salão Municipal, mas na Sala B também. Nós vamos agora passar para a próxima secção da nossa reunião, é a terceira e última, Viver como Cristãos. E para isso, vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus. Vamos entoar o cântico número 36. O tema desse cântico é Protege o teu coração.
Então, o tema do cântico foi Protege o teu coração. E o tema da próxima parte é Proteja o seu coração. Nosso irmão André Silva vai nos falar sobre isso. Um dos melhores conselhos que nós encontramos na Bíblia e que nos é dado pelo nosso amoroso Pai Jeová encontra-se em Provérbios capítulo 4, versículo 23, onde Jeová nos diz a cada um de nós: acima de tudo, protege o teu coração. Jeová sabe muito bem que para preservarmos a boa relação com Ele, precisamos proteger o nosso coração. É curioso que nós protegemos muita coisa. Protegemos a nossa vida, a nossa saúde, os nossos bens materiais. Mas Jeová está-nos a dizer, acima disso tudo, que todos os dias temos o cuidado de proteger, acima de tudo está proteger o coração. De facto, isso pode fazer a diferença. E fez. No passado, os servos de Jeová, muitos deles, deixaram de proteger o seu coração. Qual foi o resultado? Bem, a nação de Israel, como um todo, como nação, foi rejeitada precisamente por não ter protegido o seu coração. Mas como é que isto pode acontecer? Veja no caso do homem mais sábio, a seguir a Jesus, naturalmente, o homem mais sábio que já pisou aqui esta terra, o rei Salomão. Aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: na velhice de Salomão, as suas esposas inclinaram-lhe o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era pleno para com Jeová, seu Deus, assim como era o coração de David, seu pai. Então, segundo este exemplo da vida real, às vezes o coração pode ser desviado quando temos talvez uma associação íntima, quando há uma ligação emocional com alguém que já deixou de ser uma boa companhia. Ou quando às vezes nós ouvimos pessoas que fazem passar-se por alguém que quer o nosso melhor, ou ainda por dar ouvidos a histórias. De que forma é que estas três áreas podem desviar o coração de alguém? Veja, por favor, o vídeo a seguir. Veja como estes irmãos e irmãs foram tocados por um artigo da Sentinela que os ajudou a ajustar o seu coração e a protegê-lo a si e também à sua relação com Jeová. Uns amigos nossos decidiram abandonar a Jeová. Antes de eles tomarem essa decisão, nós percebemos que eles já não eram boas companhias. Nós tínhamos passado bons momentos juntos. Chegámos a pregar juntos em territórios isolados e até visitámos um irmão que estava doente no hospital para o encorajarmos. Eu sinto-me muito triste por eles já não servirem a Jeová. Sim, é uma situação muito triste. Eu tinha decidido começar o serviço de tempo integral, mas ainda estava insegura. Eu fui criada como testemunha de Jeová pela minha mãe. E apesar de ter pouco contacto com o meu pai, ele tentava dificultar o meu progresso espiritual. Mas eu tomei uma posição a favor da verdade e batizei-me aos 11 anos. Eu achei que estava bem espiritualmente. Portanto, depois de terminar a escola, fui para a universidade. Eu tive de fazer mudanças nas minhas escolhas de entretenimento. Estamos sempre a aprender. Eu gosto de descontrair e ver televisão. Mas tenho de admitir que cada vez é mais difícil encontrar programas decentes. Eu não estou a dizer que vejo programas impróprios. Eu nunca faria isso. Mas pergunto-me se aquilo que eu vejo é bom para a minha espiritualidade. Na universidade fui exposta à ideia de que só teria uma vida boa se tivesse bens materiais.
como por exemplo a minha própria casa e muito dinheiro. Mas qual seria o preço a pagar? Eu lembro-me de um parágrafo que dizia que Satanás divulga a ideia de que se ficarmos muito ricos, teremos uma vida segura. Mas para isso, as pessoas sacrificam muita coisa, incluindo a sua amizade com Deus. Esse artigo era exatamente o que precisávamos. Fala de vigias que faziam soar um alarme se vissem algum perigo a aproximar-se da cidade. Depois de soar o alarme, os portões da cidade eram fechados para protegê-la. Eu precisava de fazer o mesmo. Ambos precisávamos de fazer isso. É verdade. Isso nem sequer se põe em causa. A nossa lealdade a Jeová é mais importante do que a lealdade que temos aos nossos amigos. A sentinela disse que Satanás sabe que contar histórias não serve apenas como uma diversão. Na cidade onde eu nasci, as mães passam o fim de tarde com os seus filhos a contar-lhes histórias. As histórias que a minha mãe me contou quando eu era muito pequena ainda me continuam a influenciar hoje. Por isso eu disse a mim mesma: espera lá. Isso quer dizer que as histórias que eu vejo na televisão vão influenciar-me mais cedo ou mais tarde, e o diabo sabe disso. Por isso, decidi deixar de ver alguns dos programas que eu via. Agora sirvo a Jeová por tempo integral. Estou muito feliz. Jeová cuida muito bem de mim e eu não me quero esquecer dos princípios que aprendi neste artigo. Eu tenho de continuar a proteger o meu coração e quero dar o meu melhor ao meu Pai Jeová. Não há um dia que passe em que eu não pense nos nossos amigos. Eu espero que eles voltem para Jeová, para que possamos servi-lo juntos, ombro a ombro. Também aprendemos que a nossa consciência tem de ser como os vigias. Temos de garantir que ela soa o alarme e fecha os portões. Estamos sempre a aprender. É mais fácil falar do que fazer, mas temos essa responsabilidade. É muito importante protegermos o nosso coração. Gostaríamos agora de fazer 4 perguntas à assistência. Que coisas poderiam ter enfraquecido a fé dos irmãos do vídeo e como é que o artigo do estudo os ajudou a proteger o coração? No caso do casal, que coisas é que poderiam ter enfraquecido e como é que eles protegeram o seu coração? Irmã Débora? Na situação deste casal, eles tinham uns amigos de quem gostavam muito, com quem tinham passado muito bons momentos, mas que decidiram abandonar o Jeová. E, aliás, eles bem antes disso acontecer começaram a reparar que eles já não eram boas companhias. E é interessante que a irmã falou que quando consideraram o artigo, lá falava de os vigias das cidades, quando viam o perigo, soavam um alarme para fechar os portões. E ela percebeu isto aplicado à consciência, não é? A consciência soa o alarme e então toma ação. E da mesma forma ela percebeu que aquilo se aplicava a ela e que precisava de não deixar, não pôr em causa nunca a lealdade a Jeová em detrimento da lealdade aos amigos. Muito obrigado. E no caso da irmã Umjai, a irmã Fernanda? Ainda bem pequena, com apenas 11 anos, o pai já se opunha a que ela estudasse a Bíblia, mas mesmo assim ela decidiu batizar-se nessa altura. Mais tarde, outro desafio foi o facto de ter ingressado na universidade, porque ela sentiu que incutiam-lhe a ideia de que ela só teria uma vida boa, e ela percebeu que era Satanás quem lhe estava a colocar essa ideia, mesmo por causa do estudo desse artigo da sentinela, essa mesma sentinela, percebeu que essas ideias que lhe estavam a incutir na mente, podiam desviá-la de Jeová.
Por isso ela resolveu continuar a proteger o seu coração e dar o seu melhor a Jeová. Muito obrigado e também pela experiência da irmã Happy Layo. O irmão António, por favor. Então ela disse que gostava como entretenimento, né, assistir alguns programas de televisão. No entanto, embora não houvesse nada que fosse espiritualmente objetável em termos de práticas que Jeová condena, mas ela lembrou-se que, ao estudar a Sentinela, ela viu que há histórias que não servem, que Satanás utiliza histórias que não servem apenas como diversão, mas para influenciar as pessoas. E ela lembrou-se que, na sua infância, a sua mãe costumava contar-lhe histórias que mais tarde ainda a influenciavam. Então isso fez ela realmente ver que ela tem que ter cuidado, tinha que ter cuidado e tomou a resolução de ter cuidado com aquilo que poderia estar assistindo, de forma que pudesse também influenciar a vida dela. Muito obrigado. Então, como vimos, nos casos da vida real, e também nós sentimos isso, os artigos da Sentinela são extraordinários para nos ajudar a ser aconselhados por Jeová. Confiar em Jeová significa aceitar que Ele sabe melhor o que é para nós. Por isso que continuamos a tirar muito proveito dos artigos da Sentinela. Muito obrigado, irmão André, por considerar conosco essa parte. E vamos agora à parte de necessidades locais, que também tem uma relação com a adoração verdadeira, né, com o Templo de Salomão, porque vai falar sobre o nosso local de adoração. Manutenção do nosso local de adoração é o tema que o irmão Rui Matos vai falar para nós. Hoje já falamos do Templo de Salomão. Aliás, na leitura bíblica desta semana, logo no capítulo 5 e no versículo 1, dizia lá que Salomão terminou todo o trabalho que tinha de fazer para a casa de Jeová. O templo estava concluído. Sem dúvida, uma obra magnífica. Mas sabem o que é que aconteceu alguns anos depois? Bem, eu não queria estragar a surpresa aos irmãos para a leitura bíblica das próximas semanas. Mas vamos ver, por favor, segundo das Crónicas, um bocadinho mais à frente, segundo das Crónicas, capítulo 34, e o versículo 8 diz-nos assim: No 18º ano do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou Safã, filho de Azalias, Masaías, chefe da cidade, e o cronista Joá, filho de Joacás, para reparar a casa de Jeová, seu Deus. E agora o 10 diz-nos também: Então o dinheiro foi entregue aos que supervisionavam a obra da casa de Jeová, e os trabalhadores na casa de Jeová usaram-no para restaurar e reparar a casa. Então, alguns anos depois, foi preciso fazer obras na casa de Jeová. Foi preciso fazer alguns trabalhos de reparação, alguns trabalhos de manutenção. Porquê? Porque, como sabemos, os materiais de construção não duram para sempre. E com o tempo eles começam-se a degradar, começam-se a deteriorar, e então é preciso fazer obras de manutenção. O mesmo acontece com o nosso Salão do Reino. O nosso Salão do Reino já tem 14 anos e muitos dos irmãos trabalharam aqui na construção deste lindo Salão do Reino. No entanto, se nada fosse feito, ele simplesmente se tinha deteriorado. Então, o que é que isto significa? Significa que precisamos de fazer manutenções regulares, periódicas, para que este lugar continue digno de louvar o nosso Deus, Jeová. E quando fazemos manutenções ao Salão do Reino, isso prolonga a vida útil do Salão do Reino. E até vai fazer com que, por exemplo, em vez de termos grandes obras a realizar, vamos conseguir reparar as coisas
quando elas ainda estão no início. E isso vai fazer com que se poupem quer recursos materiais, quer também muito esforço quando se realizam obras. E quando fazemos isso, esse dinheiro pode ser canalizado, por exemplo, para ajudar na pregação das boas novas, para ajudar na construção de outros salões do reino onde a necessidade é maior e também para ajudar, por exemplo, quando existem catástrofes, então na ajuda humanitária. Portanto, quando fazemos isso, mostramos o nosso amor pelos irmãos e mostramos também o nosso amor por Jeová. Mas os irmãos talvez estejam a pensar: bem, mas eu não tenho jeito para construção, não tenho jeito para reparações. Bem, é verdade que alguns trabalhos exigem alguma habilidade técnica, mas algumas das tarefas que são realizadas aqui no salão, qualquer um de nós as pode fazer. Às vezes são simples tarefas de verificação. E mesmo que exija trabalho técnico, podemos ajudar esses irmãos, aqueles irmãos que são especialistas numa determinada área, então nós podemos servir como ajudantes deles e, assim, com o tempo, talvez ganhemos experiência e talvez até sejamos nós próprios depois a realizar essa mesma tarefa. Portanto, queridos irmãos, o incentivo que deixamos aqui é para que todos possam dar o seu nome como voluntários para a manutenção do Salão do Reino. Com o fim deste sistema de coisas, muitas coisas vão acabar, mas muitas também vão permanecer. E a manutenção é uma delas. A manutenção vai continuar nas nossas vidas por toda a eternidade. Portanto, o trabalho que realizamos agora também pode servir de treino para o novo mundo e também para a grande obra de reconstrução que nós iremos ter após o Armagedão. Por isso, incentivamos todos a que se possam juntar a nós e para que todos, em união, possamos cuidar e embelezar a casa do nosso Deus Jeová. Obrigado, irmão Rui Matos, por esses lembretes importantes em relação à casa de Jeová. Muito bem. Vamos agora para a última parte da reunião de hoje, é o estudo bíblico de congregação. Nosso irmão José Areias vai concluir o estudo da lição 41 do livro Seja Feliz para Sempre. Vamos acompanhar e participar. Conforme mencionado, na semana anterior, iniciamos a lição número 41, que tinha por tema o que é que a Bíblia diz sobre o sexo, não é? E consideramos, de facto, um ponto muito importante, só relembrando este aspecto, o que é que Jeová diz sobre o sexo. É uma citação da Bíblia que diz lá: alegra-te com a esposa da tua juventude. Ora, o Senhor Jeová, Ele quer que marido e esposa sejam felizes, mas também que sejam fiéis um ao outro. E para acrescentar isto, a Bíblia diz que quem praticar imoralidade sexual não herdará o reino de Deus. Está a resposta dada a este assunto, não é? E depois consideramos, de facto, muito breve, aquele exemplo de José no Egito, não é? Se repararam bem, ele não foi um corredor nem de meio fundo, nem de fundo, de grandes velocidades. Ele foi um corredor de velocidade mesmo, não é? Não sabemos se foi dos primeiros a correr os 100, 200 ou 400 metros, mas a verdade é que ele fugiu mesmo da imoralidade sexual e até deixou tudo para trás. Portanto, hoje vamos considerar, na verdade, em conjunto, a segunda parte desta lição, que tem por tema os padrões de Jeová são para o nosso bem. E desde já vamos convidar os irmãos a prestar a devida atenção ao vídeo que se segue e depois consideraremos algumas perguntas em conjunto. As palavras do texto de hoje talvez nos lembrem a exortação que encontramos em 1 Coríntios 6,18, onde Paulo escreveu: fujam da imoralidade sexual. Ou talvez as palavras em 2 Timóteo 2,22, dirigidas a Timóteo: foge dos desejos da juventude.
No texto de hoje, um pai está a aconselhar o seu filho e a incentivá-lo a afastar-se da imoralidade sexual. Em Provérbios capítulo 7, esse conselho é reforçado por meio de um exemplo real. O rei Salomão descreve uma cena que ele próprio observou, que está registada em Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 6. Vamos ler juntos. Provérbios capítulo 7, versículo 6. Tentem imaginar um pai a contar esta experiência e a incentivar o filho, dizendo: Da janela da minha casa, olhei para baixo através da gelosia. E, ao observar os ingênuos, ou, como diz a nota de rodapé, os inexperientes como tu, meu filho. Vi entre os jovens um rapaz que não tinha bom senso, ou que não tinha coração. Este é o primeiro fator que coloca o jovem em perigo, não é? Ele é jovem e, portanto, inexperiente, o que normalmente é o caso. O pai começa a descrever o que observou e o conjunto de decisões que culminaram num resultado trágico para o jovem. O versículo 8 diz que o jovem passou pela rua perto da esquina dela. Dela refere-se a uma prostituta. O que é que ele estava a fazer naquele lugar? Nós lemos que ele foi em direção à casa dela. Esta expressão parece indicar que ele se sentia autoconfiante. Uma pessoa jovem normalmente sente-se confiante mesmo em situações perigosas, não é verdade? Por quê? Porque um jovem não tem experiência e, por causa disso, nem sempre consegue prever o resultado final de uma situação. Um outro fator é salientado no versículo 9. Ao cair da tarde, quando estava a anoitecer, ao aproximar-se a noite e a escuridão. Então, temos um jovem inexperiente. Ele está num lugar mal frequentado. Este jovem está confiante, porque pensa que não vai cometer imoralidade e talvez sinta que consegue controlar a situação. E é de noite. Eu lembro-me de que, quando era jovem, na zona onde cresci, todos sabiam que não deviam ir a certas partes da cidade depois de anoitecer, porque o resultado não seria bom. No versículo 10 acontece o inevitável. A prostituta vem ao encontro do jovem. Em vez de dar meia volta e sair dali, ele começa a conversar com ela. E no versículo 22, vemos o resultado. Esse resultado é o culminar das más decisões que ele fez. Num instante, ele vai atrás dela, como um touro levado ao abate, como um tolo que vai ser punido no tronco. O que é que aprendemos da expressão "num instante"? Dito de forma simples, é fácil ultrapassarmos um determinado limite e deixarmos de controlar a situação para passarmos a ser controlados por ela. E não foi isso que aconteceu a este jovem. Ele colocou-se naquela situação. Tomou várias decisões erradas que levaram a que ele cometesse imoralidade sexual. A seriedade do assunto é destacada na parte final do versículo 23, onde diz que isso lhe custará a vida. Foi uma reação em cadeia. Sem dúvida, a sua relação com Jeová foi afetada. A relação dele com a família também seria afetada. Já para não falar das consequências físicas, como, por exemplo, doenças que podem resultar da imoralidade sexual.
Agora, notem no versículo 26 que o pai diz: pois ela já tirou a vida a muitos, e os que ela matou são numerosos. Recentemente, a Sentinela mencionou que, todos os anos, milhares são desassociados do povo de Jeová por causa de imoralidade sexual. Mas será que são apenas os inexperientes que se tornam vítimas das más decisões que tomam? Vamos ver uma imagem que apareceu nesse artigo da Sentinela. Provavelmente lembram-se dela. Aqui vemos dois casais a tomar uma refeição. É uma situação aparentemente inocente. Mas o que é que estes dois que estão em primeiro plano estão a fazer? Estão a namoriscar, não estão? Vemos a irmã a enrolar o cabelo com o dedo e a expressão do irmão claramente diz: só tenho olhos para ti. Também vemos que os quatro usam aliança. É o começo de uma situação perigosa que pode acabar muito mal, não é? E como a Sentinela mostrou, estes dois, depois da reunião, arranjaram maneira de se encontrar, como que por acaso, no parque de estacionamento. Começaram a conversar e mais tarde a trocar mensagens entre eles. Felizmente, como a Sentinela mostrou, eles aperceberam-se do perigo em que se estavam a meter e tomaram medidas para corrigir a situação. Mas não teria sido melhor se nem sequer tivessem começado a namoriscar um com o outro? Este é um bom lembrete para todos nós, independentemente da nossa idade ou das nossas circunstâncias. Aqui em Betel, interagimos com pessoas do sexo oposto, e muitos de nós somos casados e outros não são. Mas, como fomos lembrados, queremos certificar-nos de que a nossa conduta é casta e que agrada a Jeová. O mesmo se aplica quando estamos no salão do reino, quando usamos a internet ou quando escolhemos um tipo de diversão. Não queremos tomar decisões que podem afastar-nos de Jeová. Quando eu era jovem, havia uma irmã pioneira na minha congregação que costumava aconselhar os mais jovens e gostávamos muito dela. Ela costumava dizer: se não queres queimar o celeiro, não acendas lá um fósforo. Qual é o ponto em questão? Por que começar uma coisa que sabemos que vai acabar em tristeza e em tragédia? Portanto, nós nem sequer damos o primeiro passo. E mesmo que sejamos inexperientes, podemos agir com sabedoria. O que é que o salmista disse? Ele disse: como pode um jovem manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. Então, Jeová deu-nos tudo o que precisamos para nos mantermos limpos. Portanto, orem a Jeová acerca deste assunto. Estejam alertas para identificar situações perigosas e determinados a evitá-las. Se fizermos isso, não sofreremos o mesmo resultado desastroso do jovem descrito em Provérbios capítulo 7. Pelo contrário, podemos ser bem-sucedidos em fugir da imoralidade sexual. Para dizermos neste vídeo de que Jeová sabe o que é melhor para nós. Este vídeo com o tema Falta de Bom Senso também fez uma citação ao Provérbios capítulo 7. Vamos então fazer algumas perguntas. Como é que o rapaz mencionado no texto acabou por se colocar numa situação tentadora? Irmã Débora. Conforme vimos, porque ele reuniu uma série de circunstâncias que o colocaram em perigo. E isso foi aliar a inexperiência dele, a estar no local errado, que é passar perto da esquina, ir em direção à casa dela, ou seja, mostrar autoconfiança, e também ao cair da noite, ou seja, numa hora que é muito perigosa. Deixou envolver-se no perigo, não é?
Segunda pergunta, de acordo com Provérbios, capítulo 7, 23 e 26, a imoralidade sexual pode trazer sérias consequências. Se nos mantivermos moralmente puros, que problemas vamos evitar? Aqui o irmão Luís. Então nós vimos que o jovem se sentiu confiante demais a passar por aquela rua e acabou por cair naquela tentação. Mas é interessante se virmos o versículo que ele contraiu uma ferida que lhe causou tanto a morte em sentido espiritual como em sentido físico. Ou seja, se nós nos mantermos puros, isto não vai acontecer. O versículo mostra que provavelmente pode ter sido uma doença relacionada com o fígado, tanto uma sífilis ou a gonorreia. Portanto, se nós obedecermos a Jeová, não formos confiantes demais, isto não nos vai acontecer. Muito bem, muito obrigado. Agora a irmã Aline, os problemas são muitos, né? Além de resultar em uma doença sexualmente transmissível, no caso de alguém casado, pode ferir gravemente os filhos e o cônjuge, pode resultar na perda da relação com Jeová, no fim drástico de uma vida, como no caso de um assassinato, e também acabar com a possibilidade da vida eterna. Muito bem. E ainda o que está em causa mais são os elevados padrões de moral de Jeová que temos que respeitar, não é? Como é que nos mantermos moralmente puros vai ajudar-nos a viver para sempre? Como é que vai ajudar-nos a viver para sempre? Irmã Débora, por favor. Já falámos muito sobre os elevados padrões de santidade de Jeová e nós queremos permanecer sempre achegados a ele. Jeová nunca poderá ficar achegado a alguém impuro, a alguém que não seja santo. E por isso é tão importante nós conseguirmos manter-nos sempre à altura desses padrões elevados para conseguirmos estar sempre achegados a ele. Muito bem. Portanto, Jeová deseja que todos nós sejamos felizes, porque Ele é um Deus de amor. E com certeza que um Deus de amor não deseja que alguém que é candidato a ser filho dele no futuro, por toda a eternidade, seja infeliz. Mas para isso também precisamos tomar decisões e de viver de acordo com Ele diz o que é certo. E vamos ver alguns desses padrões. Vamos pedir ao voluntário, por favor, para ler a citação de 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 9 ao 11. Vamos pedir ao irmão Joaquim dos Reis. Ou será que não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não vão herdar o reino de Deus. E, no entanto, isto é que alguns de vocês foram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e com o Espírito do nosso Deus. Muito bem. Algumas pessoas, ao terem conhecimento sobre esta citação bíblica, acham que o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo não é amoroso. Por isso vamos fazer a seguinte pergunta: será que do ponto de vista de Deus, o homossexualismo é o único desejo errado que temos de rejeitar? É o único desejo errado que temos de rejeitar, irmã Dulce? Não, de maneira nenhuma. Mostra aí uma série de coisas e, por exemplo, até existe uma doença chamada cleptomania, que é as pessoas que nascem com impulsos para roubar e os polícias não dizem, bem, ele já nasceu assim, então tem que roubar. Não, são imputados por os roubos que fazem. Então, Jeová Deus mostra aí uma série de coisas que as pessoas têm de evitar. E se assim como um homem ou uma mulher, quando se tornam testemunhas de Jeová, e tinham a tendência, por exemplo, para serem adúlteros, têm que lutar, também com respeito ao homossexualismo, também têm de lutar contra isso. Muito bem. E mesmo porque a citação do texto de 1 Coríntios não só fala nos homossexuais, mas também em outras práticas que nós também temos que devemos mesmo evitar. Portanto, a questão é, para agradarmos a Deus, precisamos todos de fazer mudanças na vida. Será que vale a pena o esforço? O Salmo vai responder. O Salmo 19... os versículos 8 e depois o versículo 11. Um voluntário, por favor, irmã Laurentina, pode ler, por favor, o versículo 8. As ordens de Jeová são justas,
fazem o coração alegrar-se. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. Muito bem, obrigado, irmã Laurentina. Agora um leitor para o versículo 11, irmã Teresa, um pouco à frente, Micael. Então, por meio deles, o teu servo é alertado. Há grande recompensa em guardá-los. Muito bem, obrigado, irmã Teresa. Então, depois de lermos estes 2 versos do Salmo 19, acha que os padrões de moral de Jeová são razoáveis e porquê? Jovem, não me ocorre o nome, peço desculpa. Gabriela. Gabriela, obrigado. Sem Gabriela. dúvida que são, e Salmos 19, 8 e 11 também ajudam-nos a entender esse ponto. Como lá, em primeiro lugar, essas regras são projetadas e estabelecidas por Jeová, que é a pessoa mais sábia, justa e amorosa do universo, e além disso também são feitos especialmente para nós, e mais ninguém melhor do que Jeová sabe aquilo que nós precisamos e necessitamos para viver felizes e protegidos. E por outro lado, Jeová também não nos pede coisas impossíveis, que são difíceis de realizar. E são coisas que estão dentro da nossa capacidade. Por isso, ele ajuda-nos a obedecer essas regras e até recompensa-nos pelo nosso esforço de obediência. Muito bem, muito obrigado, irmã Gabriela. Muito obrigado. Algum irmão gostaria de acrescentar um pouco? Irmão Joaquim dos Reis. E também sabemos que na Bíblia diz que todo aquele que comete imoralidade sexual, ele comete um pecado sobre o próprio corpo. Então, quando Jeová estabelece os padrões para nós, é porque realmente nos ama e nós só temos que fazer e seguir os padrões de Jeová. Muito bem, muito obrigado. Vamos pedir aos irmãos que possam colocar a imagem que temos na tela e vamos pedir um comentário. De que lado é que gostariam de estar? Ou melhor, é razão para perguntar de que lado é que estamos, não é? De que lado é que estamos, exatamente. Irmã Cristina. Estamos do lado daquele que tem a coroa do amor leal de Jeová, do lado direito, vendo deste lado. E nós estamos a ver ali a grande mudança que aquelas 2 irmãs fizeram na sua vida. Vários vícios, o álcool, o fumo, às vezes fala-se muito do fumo, mas do álcool é um vício que é muito difícil, até muitas vezes está considerado pior do que a droga de sair dele. Mesmo assim, elas embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, elas mudaram completamente, purificaram a sua vida. Muito bem. Por isso é que nós, ao dirigir o estudo com o estudante, podemos usar esta citação de Coríntio e um outro versículo mencionado anteriormente, também o Salmo, para dizer de que lado é que a pessoa pode encontrar a felicidade. É só, conforme a Bíblia diz, dar meia volta e deixar o proceder anterior e adotar um novo proceder. Portanto, esta é uma imagem bem real que nós encontramos na nossa vida, na atualidade, enquanto cristãos, e também podemos ajudar os estudantes da Bíblia a poder entender este ponto. Vamos então ao resumo desta lição 41. O sexo é um presente de Jeová para o marido e a esposa. Portanto, a Bíblia diz isso. O marido alegre-se com a esposa da sua juventude e vice-versa, não é? E a esposa também com o marido da sua juventude. Vamos então considerar estas perguntas de revisão. Que práticas são consideradas imoralidade sexual? Que práticas são? Pois, a esposa do irmão Alexandre. Como nós aprendemos, essa palavra inclui relações sexuais entre pessoas que não são casadas entre si, o homossexualismo e a bestialidade, ou fazer sexo com animais. Isso, muito obrigado. Algum mais comentário sobre esta parte ainda? Gostaria? Vamos então passar à segunda pergunta. O que é que nos vai ajudar a fugir da imoralidade sexual? O que nos vai ajudar? Aqui a jovenzinha. Conhecer os padrões de Jeová e estar atentas em situações que podem nos colocar em risco. Isso, muito bem. Irmã Ernesto ainda. Obrigado, muito obrigado, irmã Ernesto. As consequências, a imoralidade destrói tudo à sua volta. Relacionamentos, emoções. É um pecado muito sério contra Jeová e contra os irmãos e contra a família. Portanto, pensar nisso
Então pode nos ajudar a fugir também. É aqui neste aspecto que nós precisamos ser velocistas espirituais, não é? Não corredores de fundo nem de meio fundo, longas distâncias. Pequenas distâncias, 100, 200 ou 400 metros. Vimos o perigo, conhecemos os padrões de Jeová, há que fugir em alta velocidade mesmo. Porque é que obedecer aos padrões de moral de Jeová é para o nosso bem? Porque é. Irmão Wellington. Nós somos advertidos e na reunião muito bem para nós tomarmos cuidado e não confiar em nós mesmos. Eu achei interessante no vídeo que o irmão falou que nós temos que evitar aquilo que a gente sabe com o resultado, ou seja, você já sabe que o resultado é uma tragédia que vai acontecer, então não podemos nem sequer começar. Então, se nós fizermos isso, nós estamos protegendo nosso coração e vamos evitar, conforme já mencionado, causar muito dano, tanto a nós mesmos como àqueles que estão ao nosso redor. Muito bem. Estamos a terminar a lição 41 com o estudante e agora chegamos a um ponto que lhe perguntamos que 1 ou 2 textos da Bíblia você decorou que vai ajudá-lo a fugir das tentações. E o irmão e a irmã, que textos é que nós decoramos? Gostaria de citar 1 ou 2 textos da Bíblia que tenha em mente? Gostaria de mencionar ao teu lado, Micael, por favor. Então tenho o texto de 1 Tessalonicenses 4:3 que diz: pois esta é a vontade de Deus, que sejam santos e se abstenham da imoralidade sexual. Muito bem, esse é um dos textos. Aqui a irmã Celine. E também gosto muito de Colossenses 3:5, onde diz: amorteçam, portanto, os membros do vosso corpo com respeito à imoralidade sexual. E é interessante que a versão em inglês contemporânea diz: não seja controlado pelo seu corpo, mate qualquer desejo pelo tipo errado do sexo. Muito bem, obrigado. Queridos irmãos, nós estamos a dirigir o estudo ao estudante e queremos que o estudante faça progresso em sentido espiritual. O estudo não termina só com esta lição. Nós podemos incentivar o estudante a consultar o site JW e ter lá um artigo debaixo do subtítulo Pesquisar ainda mais e explicar a razão porque é importante que um homem e uma mulher que vivam juntos sejam casados. E o tema do vídeo, o que é que a Bíblia ensina sobre 2 pessoas viverem juntas sem se casar, pode ser de muita instrução para o estudante nesta altura. Portanto, estes e outros artigos, nesta lição, nós poder ajudarmos o estudante a entender que os elevados padrões de Jeová devem ser cumpridos por todos nós. Muito obrigado pelos vossos comentários. Muito obrigado, irmão Areias, por trazer esse fechamento à lição 41 e esteve bem de acordo com o tema dessa reunião, né? Que é proteger o nosso coração. Isso foi o que nós vimos hoje, né? Diversos lembretes, diversos aspectos sobre como proteger o nosso coração. Muito obrigado a todos os irmãos que deram atenção a esse tema. Bom, isso foi o assunto de hoje, né? O que vamos ver na semana que vem? Semana que vem não teremos a reunião aqui. Não há matéria designada para a semana que vem, temos para a outra semana. E na outra semana, nos próximos capítulos de 2 das Crônicas, o rei Salomão vai receber uma visita de uma rainha muito famosa. E essa rainha vai ficar impressionada com a sabedoria que Salomão vai mostrar, né? que Salomão apresenta. Então vamos ver a importância de adquirir sabedoria. Isso será assunto da próxima reunião Vida e Ministério. Obrigado, irmãos, então, pela atenção, pela participação da reunião. E vamos agora finalizar. Por isso, vamos entoar um cântico. O cântico escolhido é o número 34. Vou andar em integridade. E após esse cântico, nosso irmão Antônio Gonçalves fará para nós a oração final. Cântico 34.